Paz do Senhor, meus irmãos, dando sequência na leitura, lembrando que nós estamos agora no sábado, então hoje serão 4 capítulos, 12, 13, 14 e 15. Vamos à leitura? Capítulo 12 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas. Ajuntando-se, entretanto, muitos milhares de pessoas, de sorte que se atropelavam uns aos outros, começou a dizer aos seus discípulos: acautelai-vos vós, primeiramente, do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Mas nada há encoberto que não haja de ser descoberto, e nem oculto que não haja de ser sabido. Porquanto tudo o que tem em trevas, disseste à luz, será ouvido, e o que fizestes ao ouvido no gabinete, sobre os telhados será apregoado. Não devemos temer os homens. Digo-vos, amigos meus, não temais os que matam o corpo, e depois não tem mais o que fazer, mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar, tem o poder de lançar no inferno. Sim, vos digo, a esse temei. Não se vendem 5 passarinhos por 2 centis? E nenhum deles está esquecido diante de Deus. Até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois, mais valeis vós do que muitos passarinhos. Digo-vos que todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas quem me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. E a todo aquele a quem disser a uma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoada. Mas ao que blasfemar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado. E quando vos conduzirem às sinagogas, aos magistrados e às potestades, não os estejais solícitos, ansiosos, preocupados, de como ou do que haveis de responder, nem como haveis de dizer, porque naquela mesma hora vos ensinará o Espírito Santo o que vos convém falar. A parábola do rico insensato. E disse-lhe um da multidão: Mestre, dize ao meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhe disse: Homem, o que me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? E disse-lhe: acautelai-vos, eis que guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. E propôs-lhes uma parábola dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância, e ele arrazoava, ou seja, ele pensava consigo mesmo, dizendo: o que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto, derribarei os meus celeiros, edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens, para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Versículo 20. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. A solicitude pela nossa vida, ou seja, solicitude, essa palavra significa também ansiedade. E disse aos seus discípulos: portanto vos digo, não estais apreensivos pela vossa vida, sobre o que haveis de comer, nem pelo corpo, sobre o que haveis de vestir. Mais é a vida do que o sustento, e o corpo mais do que o vestido. Considerai os corvos, que nem semeiam, nem cegam, nem têm despensa e nem celeiro, e Deus os alimenta. Quanto mais valeis vós do que as aves? E qual de vós, sendo solícito ou ansioso, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Um côvado é uma medida de 45 ou 48 centímetros. Ou seja, qual de nós podemos acrescentar 45 ou 48 centímetros à nossa estatura? Ou seja, ninguém, né? Ninguém pode acrescentar. Verso 26. Pois se nem ainda podeis essas coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Quem está falando aqui é Jesus. Considerai os lírios como eles crescem, não trabalham nem fiam. Digo-vos que nem ainda Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. E se Deus assim veste a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais vós, homens de pouca fé.
Não pergunteis, pois, o que haveis de comer ou o que haveis de beber. Não andeis inquietos, porque agentes do mundo buscam essas coisas. Mas o vosso Pai sabe o que é necessário, que vocês precisam de cada uma delas. Buscai antes o reino de Deus e todas as coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, não são todas as coisas, que nem as pessoas falam erroneamente, né? Buscai primeiro a Deus e todas as... Não, não é todas as coisas. Preste atenção aqui no contexto imediato. Ele está dizendo sobre a preocupação, a ansiedade com o que vai comer, a ansiedade com o que vai beber, a ansiedade com o que vai vestir. É sobre isso que ele está dizendo. Aí ele fala aqui, ó, buscai antes o reino de Deus, ó, todas estas coisas vos serão acrescentadas. Aprendeu mais uma? Então você vê que todo mundo fala assim, ó, buscai primeiro o reino de Deus e todas as coisas vos serão acrescentadas. Nananina não, negativo, obediência em ação. Essa mesma passagem está em Mateus capítulo de número 6. Mesma coisa lá. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e essas coisas, ou seja, que ele falou aqui no contexto imediato, anteriormente falando, vai ser acrescentada. Ou seja, você não colocando Deus como prioridade, você não vai ter que se preocupar com o que você come, você não vai ter que se preocupar com o que você bebe, você não vai ter que se preocupar com o que você veste. E aí ele usa o exemplo dos pássaros, nesse caso aqui ele cita os corvos, e ele usa o exemplo dos lírios dos campos. Que assim como Deus cuida dos corvos nessa passagem, e como Deus cuida da erva do campo dos lírios, Ele vai cuidar de mim e de você. Que nós valemos muito mais do que os pássaros ou até mesmo do que a erva do campo. Pegou mais essa? Deus abençoe. Não temas, ó pequeno rebanho, porque o vosso Pai agradou dar-vos o reino. Vendei o que tendes e dai esmola. Fazei para vós bolsas que não se envelheçam, tesouro nos céus, que nunca cabe, onde não chega o ladrão e a traça não rói, porque onde estiver o vosso tesouro, ali também estará o vosso coração. A parábola do servo vigilante. Estejam cingidos os vossos lombos acerca das vossas candeias, acesas as vossas candeias. Vou repetir. Estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias. Sede vós semelhantes aos homens que esperam o seu Senhor, quando houver de voltar das bodas, para que quando vier e bater logo, possam abrir-lhe. Bem-aventurado aquele servo, os quais quando o Senhor vier, achar vigiando. Achar vigiando. Em verdade vos digo, que se cingirá e os fará assentar à mesa, e os fará assentar à mesa, e chegando-se os servirá. E se vier na segunda vigília, e se vier na terceira vigília, e os achar assim, bem-aventurados são os tais servos. Sabeis, porém, isso, que se o pai de família soubesse que hora haveria de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Portanto, estáis vós também apercebidos, porque virá o Filho do Homem, e nem a hora em que não imaginais. E disse-lhe Pedro, Senhor, dize-nos essa parábola a nós ou também a todos? E disse o Senhor, qual é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor pôs sobre os seus servos para lhes dar tempo e a ração? Bem-aventurado aquele servo quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que sobre todos os seus bens o porá. Mas aquele servo que disser em seu coração, o meu Senhor tarda em vir, e começar a espancar os criados e as criadas, e comer, e beber, e embriagar-se, virá o Senhor daquele servo, no dia em que não espera, numa hora em que ele não sabe, e separá-lo-á. Ele dará a sua parte com os infiéis. Está conseguindo entender? E o servo que soube a vontade do seu Senhor, e não se apartou e nem fez conforme a vontade, será castigado com muitos açoites. Preste atenção em outro detalhe aqui agora que as pessoas pregam errado. Mas o que não soube, fez coisas dignas de açoites, com poucos açoites será castigado. E qualquer que muito for dado, muito se lhe há pedido. E o que muito lhe confiou, muito mais lhe pedirá. Então aqui é aquele texto que as pessoas falam, a quem mais é dado, mais é requerido. A quem mais é dado, mais será cobrado. Então o que eu aprendi, tive um entendimento claro acerca dessa passagem, dentre tantas revelações que o Senhor pode nos trazer nessa parábola, mas o que me incomodava em um período,
quando eu saí do cativeiro e vi esses pregadores renomados aí, cobrando um valor exorbitante, além da realidade, exigindo hotel, exigindo carro de luxo, exigindo que... Uma série de coisas que eu fiquei assim, eu fiquei muito chateado. Eu fiquei muito triste com isso. E até então que o Senhor, certa feita orando e buscando, Deus me mandou ir até a torneira da minha casa. E eu abri a torneira e Deus falou assim, o que está saindo da torneira? Eu falei, água. E como é essa água? Eu falei, limpa. Aí o que é a água? Eu falei, a água é a palavra. João 15:3. Vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho anunciado, que vos tenho falado, que vos tenho dito. A palavra é a água. Água que limpa, água que purifica. Sim, mas e o cano por onde passa essa água? E aí eu me lembrei que no período que eu estava na cidade de São José do Rio Preto, eu trabalhava limpando Boca de Lobo, eu trabalhava ali limpando e às vezes tinha algumas oportunidades, algumas ocorrências que aconteciam, que nós íamos lá e ver os canos. Meu irmão, minha irmã, não queira saber como que é sujo esses canos, que são anos e anos por onde essa água passa. Por isso aquele produto químico faz com que todo aquele tratamento, a água seja branquinha aí na minha e na tua casa. Por isso que é bom você ter um filtro na tua casa e beber água filtrada. Mas o cano que passa a água, ele é sujo. Então Deus ministrou no meu coração. Não olhe para o cano, olhe para a água. O cano, deixa que eu vou tratar. E aí aqui, para você entender melhor agora. Mas o que não soube e fez coisas dignas de açoites, com poucos açoites será castigado. E qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá. E o que muito lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. Então fica tranquilo, meu irmão. Se de repente você também tem se entristecido, se de repente você até se distanciou, se afastou, não faça isso. Com o cano, quem vai tratar é Deus. Olhe para a água. É por isso que a Bíblia fala em Romanos, capítulo de número 11, que os dons de Deus, eles são irrevogáveis. E aí vem uma série de questionamentos, mas como pode estar em pecado, a vida toda errada, um amante, é um dom que Deus deu àquela pessoa. Só que depois Deus vai voltar e vai requerer e vai cobrar. O que você fez com o meu dom? Aí você consegue fazer a conexão agora? Senhor, em teu nome eu preguei. Senhor, em teu nome eu expulsei demônios. Senhor, em teu nome eu repreendi. Em teu nome eu curei. Em teu nome eu profetizei. Então eu fiz sinais por... Jesus vai falar assim, eu não vos conheço. Vós que praticais a iniquidade, o pecado consciente e continuado. Sabe que é pecado e continua pecando. Sabe que é errado e continua errando. Entendeu? Então essa palavra trouxe uma paz ao meu coração e desde então eu refuto veementemente esses pregadores, essas pregadoras aí que cobram valores exorbitantes. Eu entendo que há uma despesa, eu sou pregador itinerante além de pastor e professor, e eu sempre faço dessa maneira. A gasolina, né, que calcula da rota até onde eu vou pregar, e uma oferta de amor para semear e fortalecer o meu ministério. E eu faço o meu trabalho também, vendendo livros, vendendo bíblias e com os cursos, né, de teologia, capelania, CPO, capacitação para obreiros, líderes, ministros, que auxiliam, e eu vivo do altar e para o altar dessa maneira. Eu entendo, eu tenho esse entendimento, eu não sou um tapado, eu não estou aqui indo totalmente contra. O que eu estou dizendo aqui são valores exorbitantes, 30 mil, 20 mil, 50 mil, exige o hotel, o carro, e eu sei isso com conhecimento de causa que eu estou falando aqui, eu tenho a plena convicção e a certeza do que eu estou dizendo. Então isso aqui acalmou o meu coração. E eu espero que essa explicação também possa trazer essa paz ao seu coração. Não olha para o cano, olha para a água. Olha para a água é a palavra. Tá bom? Vamos seguir. Jesus traz fogo e dissensão à terra. Vim lançar fogo na terra. E que mais quero? Se já está aceso? Importa, porém, que seja batizado com um certo batismo, como me angustio até que venha cumprir-se. Cuidai vós, que vim trazer a paz à terra? Não vos digo, mas antes dissensão, porque daqui em diante estarão 5 divididos, numa casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. O pai estará dividido contra o filho contra o pai, a mãe contra a filha contra a mãe, a sogra contra a sua nora e a sua nora contra a sua sogra. Então o que ele está dizendo aqui? Você percebe? Já viu experiências assim, que quando você aceita Jesus, de repente você é excluído da família, você se converte ao evangelho, ao protestantismo, as pessoas te excluem, os amigos, é isso que ele está dizendo. Então por amor de Cristo as pessoas vão te aborrecer. Por amor de Cristo você vê aqueles que diziam ser amigos, não são amigos coisíssimas nenhuma, porque eles só estavam próximos de você
não pelo que você era. Porque quem é que não fica feliz que a pessoa se converte, que ela entra ao protestantismo? Quem é que não fica feliz? Por exemplo, a pessoa era escrava do álcool, era escrava da prostituição, era escrava das drogas, do adultério, da mentira, da pornografia. E aí ela tem um encontro com o Eterno, com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo, e ela é liberta. Que amigo é esse que não vai se alegrar com a libertação, com a cura? Que amigo é esse que não vai se alegrar? Que amiga é essa que não vai se alegrar com a libertação da amiga, que estava num caminho errado, entrega aos paixões, aos desejos, prazeres carnais? É isso que ele está dizendo. Então, quando você recebe Jesus ou Cristo, é esse tipo de visão. E existe isso nos lares. Olha, se você aceitar Jesus, você se converter a esses crentes aí, você não é mais meu filho, você não é mais minha filha, você não é mais meu irmão, você é mais um meu amigo. Então é nesse sentido que está querendo dizer aqui. E é isso que acontece. Versículo 54. Os sinais dos tempos. Os sinais dos tempos. E dizia também a multidão: quando vedes a nuvem que vem do ocidente, logo dizeis, lá vem chuva, e assim sucede. E quando assopra o sul, dizeis, haverá calma, e assim sucede. Hipócritas, sabeis discernir a face da terra e do céu, como não sabeis então discernir esse tempo? E por que não julgais também por vós mesmos o que é justo? Quando, pois, vais com o teu adversário ao magistrado, procura livrar-te dele no caminho, para que não suceda que te conduza ao juiz, e o juiz te entrega ao meirinho, né, o oficial, e o meirinho, o oficial, te encerre na prisão. Digo-te que não sairá dali enquanto não pagares o derradeiro centil. Ou seja, ele está dizendo aqui sobre também o poder e a capacidade de perdoar, de pedir perdão e de liberar perdão. E quando fala no sentido de perdoar, também perdoar dívidas, perdoar aqueles que nos devem, ou seja, para não levar até uma situação e aquela situação se tornar uma situação mais constrangedora ainda. Tá bom? Vamos lá, capítulo de número 13. A mortandade dos galileus e a queda da torre em Siloé. Naquele mesmo tempo, estavam presentes ali alguns que lhe falavam dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os seus sacrifícios. E respondeu Jesus, disse: cuidai vós, que esses galileus fossem mais pecadores do que todos os galileus, por terem padecido tais coisas? É uma pergunta. Não vos digo. Antes, se vós não arrependerdes, todos de igual modo perecerei. Aqueles 18 sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou, cuidais que foram mais culpados do que todos quantos homens que habitam em Jerusalém? Outra pergunta. Não vos digo. Antes, se vós não se arrependeres de todo igual modo, perecereis. Então, o que Deus está falando aqui? Um exemplo, vamos trazer para a nossa vida. De repente você olha lá, aquele assassino, aquele pedófilo, aquele terrorista, aquela prostituta, e você fica ali, tipo, apontando e julgando. Só que, de repente, sem sombra de dúvida, eu falo sem medo de errar. A Bíblia diz em Romanos 3:23 que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. A Bíblia fala no livro de Eclesiastes que não há um justo sequer que faça o bem e nunca peque. Então todos nós somos pecadores. Claro que quando nós aceitamos Jesus, somos pecadores arrependidos, lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Então todos nós pecamos? Sim. Se disser que não pecou, já mentiu. 1 João diz assim, se dissermos que não temos pecados, fazemos-lo mentiroso e a sua verdade, a sua justiça não está em nós. Mas se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Se andarmos na luz como Ele na luz está, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. O que Ele está dizendo aqui? Que de repente o meu pecado, eu posso não pecar na área de ser um terrorista, na área de ser um assassino, na área de ser um assaltante, na área de ser um drogado, ou de ser uma prostituta, ou de ser um pedófilo. Eu posso não pecar nessa dimensão, mas sem sombra de dúvida, eu peco de outras formas, de outras maneiras. Então o que ele fala aqui? Se não se arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Conseguiu entender? Não é porque o teu pecado é diferente do pecado do teu irmão, da tua irmã, daquele que está no mundo, que faz de você mais justo ou mais santo do que ele ou do que ela. Por isso que nós temos que orar um pelos outros, interceder um pelos outros. É por isso que Jesus fala, tira primeiro a trave do teu olho, para depois querer tirar o cisco do olho do teu irmão. Vamos seguir? Capítulo de número 13, versículo de número 9. A parábola da figueira estéril. E dizia essa parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e foi procurar nela fruto, e não achando. E disse ao vinhateiro:
Eis que há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Corta, por que ocupa ainda a terra inutilmente? E respondendo ele disse, Senhor, deixa este ano até que eu escave e esterque, e se der fruto, ficará, se não, depois a mandará cortar. A cura de uma mulher paralítica. E ensinando-o no sábado, numa das sinagogas, eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia 18 anos e andava curvada, e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo Jesus, chamou a si e disse, Mulher, estás livres da tua enfermidade. E pôs a mão sobre ela, e logo se endireitou e glorificava a Deus. E tomando a palavra, o príncipe da sinagoga, indignado, porque Jesus curara no sábado, disse à multidão, 6 dias há em que é necessário trabalhar, mas esses, pois vinde para ser descurado no dia de sábado? Respondeu-lhe, porém, o Senhor, hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi e o jumento e não leva a beber? Não convinha soltar dessa prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, o qual há 18 anos Satanás lhe tinha presa? E dizendo ele isso, todos os seus adversários ficaram envergonhados, e todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. Então, um aprendizado tremendo que nós temos aqui, são dois na realidade. Primeiro, dentro da sinagoga, há 18 anos, nenhum sacerdote, sumo sacerdote, escriba, doutor da lei, fariseu, nenhum estava tendo o discernimento e a visão espiritual para entender que aquela mulher andava encurvada. Aquela mulher andava encurvada há 18 anos e ela era religiosa, ela ia no templo. Ela ia no templo. Observe que há 18 anos os líderes estavam sem visão, sem percepção espiritual, sensibilidade espiritual, sem visão espiritual para discernir que aquela enfermidade daquela mulher era por conta de Satanás. Então, você vê, hoje não está muito diferente. Então toma muito cuidado aí com seus líderes. Eu não estou indo contra, tá? Eu sou um líder. Eu estou dizendo assim, porque muitas vezes a pessoa confia piamente. Aí se o líder cai, ou se o líder tropeça, ou o líder tem uma decisão errônea, a pessoa vai junto, efeito dominó. Você deve estimar, você deve orar, você deve respeitar, você deve interceder pelos seus líderes, você deve ser reverente, temente. Não é isso. Eu estou dizendo no sentido de uma visão espiritual, em assuntos que são nítidos, que é claro, que está todo mundo vendo, só cego não enxerga. Entende? E aí, às vezes, por outros motivos, faz-se uma vista grossa. Conseguiu entender? É nesse sentido que eu estou dizendo. Então, primeiro ponto, a visão espiritual, 18 anos, daqueles líderes estavam totalmente ofuscada. Segundo ponto, uma enfermidade, ela pode ser ocasionada, ela pode ser causada por Satanás. Versículo 16. Não convinha soltar desta prisão, no dia de sábado, esta filha de Abraão, o qual há 18 anos Satanás tinha presa? Então aqui é bem claro que aquela enfermidade dela ficar curvada era o quê? Uma enfermidade maligna, diabólica, satânica e demoníaca. Então devemos orar sim para repreender a enfermidade. Devemos orar sim. Pode ser uma simples gripe, pode ser uma sinusite crônica, entendeu? Pode ser uma dor de cabeça, pode ser uma enxaqueca crônica. Devemos orar. Devemos pegar, é o único respaldo bíblico no Novo Testamento, que nós temos para pegar o óleo e realmente ungir. Vou pegar o óleo aqui para te mostrar. É o único respaldo bíblico que nós temos para ir lá. Aí você pega o óleo e você unge, como diz em Tiago, no sentido da enfermidade. Vamos avançar? Coisa linda, hein? Versículo de número 22. A porta estreita. E percorria as cidades e as aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E disse-lhe, Senhor, não são poucos os que se salvam? Olha a pergunta. Senhor, são poucos os que se salvam? E ele respondeu, porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. E quando o pai de família se levantar e fechar a porta e começardes a estar de fora e bater a porta dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos, e respondendo vos disser,
não sei de onde sois vós. Então começareis a dizer: temos comido e bebido na tua presença, e tu tens ensinado nas nossas ruas. E ele vos responderá: digo-vos que não sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos que praticais a iniquidade. E ali haverá choro e ranger de dente, e quando virdes a Abraão, a Isaque, a Jacó e todos os profetas no reino de Deus, e vos será lançado fora. E virão do Oriente, e do Ocidente, e do Norte, e do Sul, e assentar-se-ão à mesa do reino de Deus. E eis que os derradeiros, ou seja, que os últimos, hão de ser os primeiros, e eis que os primeiros hão de ser os últimos. Então aqui aquela palavra que ele está dizendo aqui, Lucas traz de um outro sentido. Aqui lembra lá que eles falaram que profetizamos, pregamos, então aqui ele fala aqui, olha que tremendo, ó. Ele diz assim, ó, começará dizendo: mas temos comido, temos bebido na tua presença e tu ensinado nas nossas ruas. Ou seja, come, às vezes participa da Santa Ceia, bebe, participa das atividades da igreja, das confraternizações, das festas, dos congressos, vai no culto de ensino, frequenta até a escola bíblica dominical, quem sabe até um curso teológico, porém faz tudo errado, iniquidade, continua pecando conscientemente, continua negligenciando. É muito sério. E ele vai mais específico. Ele diz assim, ó: e ali haverá pranto e ranger de dente. Onde vai haver pranto e ranger de dente? Não é no inferno. Pranto e ranger de dente é no lago de fogo e enxofre. O inferno é um estágio de espera. O juízo final é o lago de fogo e enxofre. O texto é bem claro. Onde o fogo não apaga, haverá pranto. O pranto é chorar, prantear. Ranger de dente, de tanta dor, ranger os dentes. E o fogo não apaga e o bicho não morre eternamente. Então haverá eternidade com Cristo para os que estiverem à direita e eternidade sem Cristo para os que estiverem à esquerda. Que lado você vai estar? Que lado você está? À esquerda ou à direita? Os da direita, vinde benditos de meu Pai. Os da esquerda, apartai-vos, maldito, eu vos não conheço, vós que praticais a iniquidade, o pecado consciente e continuado. Parábola: Jesus é avisado do ódio de Herodes. Versículo 31 do capítulo 13. Naquele mesmo dia, chegando os fariseus dizendo: sai e retira-te daqui, porque Herodes quer matar-te. E ele respondeu: ide e dizei àquela raposa: eis que eu expulso demônios, eu efetuo curas, hoje e amanhã, e no terceiro dia sou consumado. Importa, porém, caminhar hoje, amanhã e no dia seguinte, para que não suceda que morra um profeta fora de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que são enviados. Quantas vezes quis ajuntar os teus filhos, como uma galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e não quiseste? Eis que a vossa casa se vos ficará deserta. Em verdade vos digo que não me vereis, até que venha o tempo, em que digais: bendito aquele que vem em nome do Senhor. Capítulo de número 14. A cura de um hidrópico. Aconteceu num sábado que, entrando ele em casa de um dos principais dos fariseus para comer pão, e ele estava observando, eis que estava ali diante dele um certo homem hidrópico. Jesus, tomando a palavra, falou aos doutores da lei e fariseus, dizendo: é lícito curar no sábado? Eles, porém, calaram-se, e tomando-o, curou e o despediu, e disse: qual será de vós, que caindo-lhe num poço, em dia de sábado, um jumento ou um boi, não tire logo? E nada lhe podiam replicar isso. Hidrópico aqui, para você entender, sabe aqueles que tem tipo barriga d'água? Para você entender melhor, é mais ou menos isso que ele está dizendo aqui. Você viu aquela barrigona d'água e tal, porque ela tem barriga d'água. Hidrópico, era nesse sentido, essa enfermidade. A parábola dos primeiros assentos e dos convidados. Capítulo 14, versículo de número 7. Disse aos convidados numa parábola, reparando como escolhiam os primeiros assentos, dizendo: quando por alguém fores convidado às bodas, não te assentes no primeiro lugar, para que não aconteça que seja o convidado algo mais digno do que tu, e vindo o que te convidou a ti, e te diga: dá lugar a este. Então, com vergonha, tens que tomar o último lugar. Mas, quando fores convidado, vai, assenta-te no último lugar, para que quando vier aquele que te convidou, diga: amigo, sobe mais para cima. Então terás honra diante dos que estiverem contigo à mesa. Porquanto qualquer que a si mesmo se exaltar, será humilhado. Está vendo aqui o contexto? E aquele que a si mesmo se humilhar, será exaltado.
E dizia também aos que tinham convidado, quando deres um jantar ou uma ceia, não chame os teus amigos, nem os teus irmãos, nem os teus parentes, nem vizinho rico, para que não suceda que também eles te tornem a convidar, e que seja isso recompensado. Mas quando fizeres um convite, chama os pobres, aleijados, mancos e cegos, e será bem-aventurado, porque eles não têm com que te recompensar, mas recompensado te será na ressurreição dos justos. A parábola da grande ceia. E ouvindo isso, um dos que estavam à mesa disse-lhe: Bem-aventurado o que comer o pão no reino de Deus. Porém, ele lhes disse: Um certo homem fez uma grande ceia e convidou muitos. E à hora da ceia mandou o seu servo dizer aos convidados: Vinde, já está tudo preparado. E todos, um a um, começaram a escusar-se, a esquivar-se, a dar desculpa. Disse-lhe o primeiro: Comprei um campo, importa aí vê-lo, roga-te que me haja por escusado. Como é que a pessoa compra um campo sem antes ver? Como é que a pessoa compra um campo sem conhecer o que vai acampar? Compra primeiro e conhece depois? Olha as desculpas aí, ó. Toma cuidado, está falando sobre as desculpas. E outro disse: Comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-la. Rogo-te que me haja por escusado. Peraí, compra primeiro para depois experimentar? Olha as desculpas. E outro disse: Casei e portanto não posso ir. Voltando aquele servo, anunciou essas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo: Sai depressa, pelas ruas, pelos bairros da cidade, e traz aqui os pobres, aleijados, mancos e cegos. E disse o servo do senhor: Feito como mandaste, e ainda há lugar. Disse o senhor do servo: sai pelos caminhos, pelos valados, força-os a entrar, para que a minha casa se encha, porque eu vos digo que nenhum daqueles varões que foram convidados provará a minha ceia. Então, o que ele está dizendo aqui? 2 pontos. Primeiro está falando sobre os judeus. Em João vai dizer, quando chegar no Evangelho de João, vai dizer: veio para que era seus e os seus não receberam. Os judeus não recebem, não aceitam, principalmente os ortodoxos. Os messiânicos sim, mas os ortodoxos não têm Jesus como Messias. Então veio para que era seu, os seus não receberam. E outro é aqueles que recebem o convite, sabe aquele que você convida? Aí sempre tem uma desculpa assim: hoje não posso, estou ocupado. Fica tranquilo, diante de Deus não tem um culpado por inocente e nem inocente por culpado. E trazendo uma terceira colocação, para você também que já aceitou Jesus, que já levantou sua mão, e aí está sendo negligente a sua vocação, o seu chamado, enterrou o seu dom, está só no cumprimento de tabela. Toma muito cuidado. E aí ele fez o quê? Ele foi atrás de quem não queria, que somos nós. Quem somos nós? Os não-judeus. Quem somos nós? Os gentios. E aí o que acontece? Você olha aí, a pessoa recebe a palavra, se converte, aí você vê quando ele fala os becos, os valados, nas cadeias, nos hospitais, nas fundações casas, nas cracolândias, nas ruas, nas praças. E aí aquela pessoa, quando ela recebe a Jesus, quando ela tem um encontro, quando ela é convertido e não convencido, quando ela é convertida e não convencida, a vida dela muda e ela passa a ser fiel. Ela passa a servir e adorar a Deus em espírito e em verdade. Coisa linda, né? Parábola acerca da providência. Ora, ia com ele uma grande multidão e voltando-se disse-lhe: Se alguém vier a mim e não aborrecer ao seu pai, a sua mãe, a sua mulher, e filhos, irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro para fazer contas dos gastos, para ver se tem com que acabar, ou seja, concluir? Para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces, e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: Esse homem começou a edificar e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo à guerra, a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre com 10.000 pode ser ao encontro que vem com ele com 20.000? De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Bom é o sal, mas se o sal degenerar, com que há de se adubará? Nem presta para a terra, nem para o monturo, lança fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E aqui nós entramos no último capítulo, capítulo de número 15. Parábola das ovelhas e a dracma perdida. Tem gente que já desanimou da leitura, você acredita? Tem pessoas que
eles não têm firmeza. É triste. E eu fico observando e já estou acostumado com isso, mas é lamentável. É lamentável. Tem gente que não está perseverando. Começou com todo vapor, agora já não consegue nem mais acompanhar a leitura. E olha que eu estou lendo, a pessoa só tem o trabalho de acompanhar. Mas é a realidade, né? Chegaram-se a todos os publicanos e os pecadores para ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. E ele propôs uma parábola, dizendo: Um homem dentre vós tem 100 ovelhas. Quem é o homem que tem dentre vós tendo 100 ovelhas? Perdendo uma delas, deixa no deserto as 99, deixa no deserto as 99 e vai após a perdida que não achá-la? Todo mundo prega errado essa palavra aqui. Fala que deixou as 99 no aprisco. Não, deixou no deserto. Presta atenção. E achando, põe sobre os seus ombros gostoso, ou seja, com alegria. E chegando em casa, convoca os amigos, vizinhos, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Perceba que é uma parábola. Ou seja, não deixou ovelha em lugar nenhum. Vai apenas fazer uma comparação, levando as pessoas a pensar, na mente, a fazer uma ilustração. Você vê que ele está dizendo que o que ama uma ovelha, ele é capaz de deixar as 99 no deserto. Deserto é lugar de feras, bestas feras, chacais, hienas, lobos. Mas já estão salvos. Se acontecer qualquer coisa, já tem destino. O que ele está dizendo? Mas é aquela que está perdida. Ele vai em busca daquela que está perdida. E aí ele fala, porque a alegria por um pecador, agora ele pontua, não mais ovelha, vira ser humano. A alegria no céu por um pecador que se arrepende, do que 99 justos. 99 toca a vida no altar, tá com a causa no altar, aconteceu qualquer coisa, pode ser uma morte por assassinato, por bala perdida ou bala achada, pode ser por facada, pode ser por assassinato, pode ser por uma tragédia, tá salvo, vai se encontrar com o papai nas mansões celestiais, mas é aquele que está perdido. Então Ezequiel diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Quem é o ímpio? Aquele que está na prática da impiedade. Mas que Deus tem prazer na morte dos santos, segundo o Salmo 115 diz, Deus tem prazer, mas por quê? Morreu, vai se encontrar com ele. Então Deus está agora usando esse exemplo. Ele vai continuar. Qual mulher, usou o primeiro exemplo das 99, presta atenção. Qual mulher, tendo 10 dracmas e perder uma dracma, não acende a candeia e vai à casa e busca com diligência até achar, e achando convoca suas amigas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Olha agora, lá vem, ó. Assim vos digo que a alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Agora ele usa o exemplo financeiro e o exemplo histórico. A mulher que diz que tinha uma dracma, ela tinha 10 dracmas, segundo algumas histórias judaicas. E quando ela perdesse uma, ela era considerada uma mulher irresponsável. Ela tinha que cuidar dessas 10 dracmas, era colocada até, assim como um sentido de adorno assim nela, sabe? Para provar que realmente era uma mulher responsável. E ela perde aquela dracma. Olha que ponto interessante aqui que você nunca ouviu isso. E talvez você nunca tenha observado isso. O que achou a dracma? Quem achou a dracma? Responde aí. Seja sincero. Responde. Quem achou a dracma? Ó. Qual mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e vai à casa e buscando com diligência a acha? Quem achou a dracma? O que achou a dracma aqui? Aí você vai responder assim: a mulher. Não. O que achou a casa aqui, o que achou a dracma aqui? A vassoura. Meu Deus! Acende a candeia e vai à casa e busca com diligência até achar. A vassoura. O que eu trago para minha vida? Pega a vassourinha aí, ó. Vai varrendo esse pecado contumaz. Vai varrendo esse pecado continuado, assim, cuidado. Pega a vassourinha aí, ó. Vai varrendo. E aí o que vai encontrar? Você vai achar de novo aquela dracma que estava perdida. E foi achado. Aí ele volta para o ser humano. Assim vos digo que a alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. E por último, a parábola do filho pródigo. E disse: um certo homem tinha 2 filhos. Tudo isso aqui é história. Não aconteceu de fato literalmente, mas Deus está dando exemplos para aqueles religiosos da época que tinham um coração duro e que não amavam as pessoas, que não amavam as almas. Tinha 2 filhos, mas o mais moço disse ao pai: dai-me a parte da minha herança que me pertence, para que repartiu. E ele repartiu a fazenda, a herança, e
Depois de poucos dias, o filho mais novo, juntando as suas coisas, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou com sua fazenda, vivendo dissolutamente, em devassidão, vivendo de uma vida totalmente sem pudor, perseverando, fazendo tudo aquilo que não edificava. Então você perceba que para aquele pai, para aquele filho, o pai já estava morto. Porque quando é que nós recebemos herança? Quando o testador, aquele que deixou herança, falece ou morre. Então, para aquele filho, o pai já estava morto. Ele falou: eu quero que é meu, não quero mais ficar aqui. E ele vai, o pai deu. Você quer, meu filho? Então vai. E ele viveu absolutamente. Enquanto tinha dinheiro, beleza, ó, tudo funcionando. Mas de repente, havendo gastado, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades, no plural. Foi que chegou um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Então, e caindo em si, tornando em si, disse: quantos trabalhadores ou quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me conforme um dos teus servos, dos seus jornaleiros, dos seus trabalhadores. E levantando-se foi ter com seu pai. Quando ele estava de longe, viu o seu pai e moveu-se de íntima compaixão e correndo e lançou-lhe ao seu pescoço e o beijou. Aleluia! E o seu filho disse: pai, pequei contra o céu, perante ti, já não sou digno de ser chamado filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei-me depressa o melhor vestido, e vestiu, e ponde um anel na mão, e alparcas nos pés, e trazei-me o bezerro cevado, e matai-o, e comamos, e nos alegramos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado, e começou a alegrar-se. Então, deixa eu pontuar, antes de eu concluir a leitura de hoje aqui, ó, 3 aspectos. A primeira perca, 1%. A segunda perca, 2%. E a terceira perca, 50%. A primeira perca tinha 100, perdeu uma ovelha, 1%. Jesus não abre mão, foi atrás. A segunda perca tinha 10 dracmas, perdeu uma, 10%. Jesus não abre mão dos 10%, foi atrás, até achou. E a terceira perca, 50%. Jesus não abre mão de 50%. Em outras palavras, Jesus não abre mão de ninguém. Está conseguindo entender o sentido dessas 3 parábolas? Que uma vida é muito preciosa, é muito importante para Deus. Como diz aquele louvor antigo: irmão, você sabe o valor que tem uma alma? É isso que Deus está ensinando nessas 3 parábolas. E aí, agora ele vai usar o exemplo do irmão mais velho, que vai dizer assim: e o seu filho mais velho estava no campo, quando veio e chegou perto da casa, viu uma música e danças, e chamando um dos servos, perguntou: o que é aquilo? E eles disseram: veio o teu irmão, e o teu pai matou o bezerro cevado, e por o recebeu, são e salvo, porque ele estava são e salvo. Mas se indignou, e não queria entrar. Saindo o pai, ele conversava com o filho, e respondendo disse ao pai: eu te sirvo há tantos anos, nunca transgredi o teu mandamento, nunca me deste um cabrito para me alegar com meus amigos, vindo porém esse teu filho, eu já nem considerava como irmão mais, esse teu filho que desperdiçou a tua fazenda com meretriz, com prostituta, mataste o bezerro cevado. Ele disse: filho, tu sempre está comigo, todas as minhas coisas são tuas, mas era justo alegrar-nos e folgarmos, porque teu irmão estava morto e reviveu, e tinha se perdido e foi achado. Então você está vendo aí como é que está o nível da espiritualidade das pessoas? Poxa, mas ele pecou, ela pecou, ele fez. Não importa, voltou, se alegra. O valor de uma alma é muito importante. Deus não abre mão de 1%, Deus não abre mão de 10%, Deus não abre mão de 50%. Então que nós possamos seguir o exemplo de Cristo. Que leitura maravilhosa, abençoada. Eu lamento por aqueles que não estão perseverando, mas me alegro com aqueles que estão perseverando. Pastor Carlos está sempre compartilhando, irmão César sempre compartilhando, a Dolores aí sempre colocando, a Bruna, vocês todos que têm colocado aí, o pastor Wellington, não deixe de continuar. Estou perseverando, estou firme e forte, graças a Deus. Compartilhe, curta, se inscreva no canal e vamos firme e forte em nome de Jesus, que tem muita coisa boa pela frente. Amém? Deus abençoe. Amanhã, se Deus permitir, voltaremos com mais 4 capítulos. Paz do Senhor.